estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado, também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querida e amada igreja, provavelmente aprovados de jovem, Deus abençoe cada um de vocês mais uma vez que estão aqui nesta noite. Nós vamos tratar um pouco aqui, uma relatividade muito grande de um jovem, que certamente esse jovem, ele não pôde ter uma escolha até os seus 12 anos de idade. Por que até os 12 anos de idade? Porque nós vamos entender que Samuel, ele foi uma promessa. Louvado seja o nome do Senhor. A sua mãe prometeu Samuel como uma promessa. A gente sabe que a mãe de Samuel era uma mulher desprezada, pastor Mateus. Era uma mulher que, apesar de ser amada pelo seu marido, mas ela era desprezada pela sociedade na época. Porque a mulher que não gerava filho, principalmente um varão, ela era mantida como maldita. Então essa mulher chorava, obviamente, todos os dias. E uma vez por ano, quando seu marido, Elcana, subia a Jerusalém para adorar o Senhor, ia também junto com ele a sua segunda mulher e todos os filhos dela. Essa tinha o nome de Penina, e ela começava a zombar da mulher que era amada pelo seu marido. Talvez ela dizia assim: tu és amada por Elcana, mas dentro da sociedade tu és maldita. O Senhor não tem olhado para ti. Mas acontece que essa mulher está ali nos pés do Senhor, clamando, pedindo a Deus que faça algo por ela, pedindo a Deus que mude a trajetória, que mude o quadro, mude a história, mude o CD que ela estava ouvindo. Ela ouvia o CD todos os dias, e esse CD no ouvido dela já estava arranhando o ouvido, os tímpanos dela, e ela clamava a Deus que ia abençoasse com o filho. De repente ela lembra-se que se prometesse a Deus, talvez, pensando primeiro no Senhor, Deus o abençoaria. Então foi assim que ela fez. Ela disse: se tu me deres um filho, eu desmamo ele e trago para a tua casa. E ela pôs o nome dele Samuel. É proposital o nome de Samuel. Por quê? Samuel quer dizer aquele a quem Deus ouviu. Aquele a quem Deus ouviu. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher clamava e o Senhor ouviu. E assim fez. Ela desmamou e cumpriu com a promessa. Levou o jovem para a casa do Senhor. E esse jovem passou a servir na casa do Senhor. Louvado seja o nome do eterno Deus. E nós temos alguma observação, irmão, a fazer. Sabemos que o livro de 1 Samuel é incerto o seu escritor. Não é afirmativo, mas deduz os maiores estudiosos que Samuel tenha escrevido ou fornecido material para a escrita do livro que carrega o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda parte é aderida ao sacerdote Abiatar. Mas isso não é o caso. O que nós queremos falar aqui nessa noite é sobre a fidelidade de Samuel. É a condução do seu ministério até a sua velhice. Que isso é importante. Irmão, o que é importante na casa de Deus? Saber qual é a posição do servo. O que é importante na casa de Deus? Saber o que está fazendo no reino. O que é importante na casa de Deus? Saber que é adorador e que é ofertante. E nós estamos aqui nesta noite para ofertar a Deus o nosso sacrifício. E que esse sacrifício realmente seja o melhor. Não adianta cantar dizendo: Deus, vim te dar o melhor da minha vida, vim te dar o melhor de mim, aceita o que é de mim melhor. E quando sair daqui de dentro, o melhor é para você, para Deus nada. A importância é que realmente seja o melhor para Deus aqui nessa noite. Pular não edifica crente, irmão. Sair pulando, rodando, rodopiando, arrumando cadeira, não edifica. O importante é crescer no aconselhamento da palavra e manter a palavra no coração. Porque a palavra de Deus está no coração do moço, da moça. Ele vai rejeitar os pratos de sinetia que Satanás vai oferecer. Aleluia, Jesus, oh glória. E vocês não vão
laço do passarinheiro, se vocês não estiverem presos na palavra de Deus. É importante que a palavra tenha prendido vocês. A palavra de Deus não prende amarrando, ela prende com sabor. Tem um hino, né, que diz que a palavra de Deus é doce, mais que mel. Quando a gente estiver meditando na palavra, a palavra de Deus está descendo como mel. Aleluia. A data que provavelmente que o livro de 1 Samuel foi escrito está aí, acho que 931, nessa data de 1931, 1 Samuel, aleluia. E o final, 722. O livro de Samuel começa quando Samuel nasce e termina na morte de Saul. Tem alguns parâmetros relativos a esses dois moços. Samuel, como eu já falei, foi uma promessa que a sua mãe fez para atuar na casa de Deus. E Saul, Deus diz para a sua mãe que ele seria nazireu desde o ventre. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Por causa da referência, irmão, a cidade de Siclag, que pertenceu aos reis de Judá até a data de hoje. Sabemos que essa época lá, 1 Samuel capítulo 27, verso 6, desse período foi narrado em 931 a.C., além disso que não há menção da queda de Samaria em 722. Deve ser essa data, esse livro não deve ser escrito antes desse acontecimento. Antes desse acontecimento. Portanto, entende-se que esse livro está pronto em 722. Você observa que o número é crescente por causa das siglas AC, antes de Cristo. Portanto, entendemos, irmãos, que vai, ajude a oração aí. Entendemos que o livro de Samuel, ele dá justamente um período de 140 anos. Ele começa, como eu já falei, no nascimento de Samuel, termina com a morte. Ele começou o nascimento em 1150 aproximadamente, termina com a morte de Saul em 1010. A diferença do chamado é muito relativa. Samuel era oferecido para o tempo. Saul, ele é escolhido desde o ventre. Mas Samuel, ele tem um temor muito grande a Deus. Por isso ele trata bem o seu chamado. Saul não tem a menor responsabilidade com aquilo que Deus determinou para que ele fizesse. Ou seja, irmão, então, sanção. E começa a andar de todo jeito. Começa a fazer o que dá na cabeça. O pai diz: isso aqui não pode ser feito. Meu filho ensinou ele bem direitinho, mas ele faz aquilo que dá na cabeça. Extrapola toda a sua força. Força tem demais. Mas faltou a inteligência, faltou a sabedoria, faltou o conhecimento, faltou o temor, faltou a obediência. E falta o conhecimento. A Bíblia vai narrar que quando Samuel é chamado, ele não conhecia ainda o Senhor. Samuel, como diz a Deus, tinha aproximadamente 12 anos de idade quando o Senhor chama. Samuel, um jovem muito destemido, um jovem que eu posso dizer guerreiro, um jovem atento às determinações da casa de Deus. A expressão quando a lâmpada de Deus se apaga, essa expressão está dentro dos trabalhos levíticos. Quando durante o dia era feita a manutenção na casa, no palácio, no átrio, no lugar santo, era feita a manutenção. E um cabeçais com 7 lâmpadas, 7 candeeiros, era posto diante da arca da aliança de Deus. E durante a noite, no comecinho da noite, às 6 horas da tarde, chamado aqui, o
levita colocava óleo sobre cada lâmpada. O azeite tinha que ser azeite puro, batido de primeira. O azeite não podia ter mistura. E Samuel, tão novo, mas já começa a desempenhar o seu serviço levítico dentro da casa de Deus, fazendo esses tipos de trabalho. O óleo era com o homem, o fogo vinha de Deus. O óleo era colocado nas lâmpadas e o fogo Deus acendia. Levítico 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Sobre O altar. Sobre O altar. Sobre. Diga assim, o altar. O altar. Diga mais forte, o altar. O altar. Sou eu. Sou eu. Diga Deus. Deus. Eu quero fogo. Quero fogo. Porque aqui, Senhor, eu trouxe óleo. Se tem óleo, tem fogo. Se tem óleo, tem fogo de Deus. Se tem óleo, tem fogo de Deus. Se tem fogo de Deus, não para. Se tem fogo de Deus, não para. Locomotiva com fogo emanado, nutrindo, e nada se opõe na sua frente. Se o fogo de Deus está na tua vida, tu vai vencer a tentação, tu vai vencer as lanças que estão lançando sobre ti. Se o fogo de Deus está na vida, tu vai superar as pedradas, os apontamentos. Se o fogo de Deus está na vida, não interessa se o mundo lá fora dizendo que tu é pagado. Se o fogo de Deus está na vida, não interessa se não estão chegando junto de tu, se a tua popularidade lá no trabalho, no colégio, na faculdade está caindo. Mas deixa eu te dizer, a tua popularidade pode até estar caindo diante dos homens, mas Deus está se fazendo conhecido a você nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. A expressão da lâmpada de Deus é apagar. Samuel deitava de costume próximo ao lugar santo. A lâmpada está acesa. E antes da lâmpada de Deus apague, Samuel ouve alguém lhe chamando. Samuel se levanta, sai correndo até ali e diz: o Senhor me chamou. Samuel ainda não conhecia a Deus, não conhecia a voz, não era familiar, mas era parecida com a voz dele, porque ele achou que ele estava me chamando. Correu lá e o Senhor me chamou. Não te chamei, filho, volta, vai deitar, é cedo. Aí descendo, a lâmpada ainda está acesa. Te levanta agora, não, deita lá um pouquinho. Está já amanhecido, mas a lâmpada ainda está acesa. Samuel volta, deita lá, e a voz de novo: Samuel. Samuel levanta, corre lá, o Senhor me chamou. Não, Samuel, não te chamei, deita lá, filho, vai deitar, filho. Deitou, Samuel. O Senhor me chamou? Não, filho, chamei não. Vai deitar. Vem cá, Samuel. Meu filho, quando você ouvir mais uma vez te chamar, responda assim: fala, Senhor. Porque teu servo Ouve. Teu servo. Ouve. Quem que é esse sobrenome aí? Servo de Deus. Glória a Quem que é esse Jesus. sobrenome? Servo de Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor está escrevendo nesta noite o que você está dizendo que quer ser servo de Deus. Quando Moisés morre, o Senhor diz assim: Josué, vem cá, tu vai assumir o povo, porque meu servo Moisés é bom. É muito importante servir a Deus. Glória a Jesus. É muito importante servir a Deus. Eu não tenho tempo para contar algumas das experiências. O quanto é bom servir ao Senhor. Samuel corre lá, deita, e agora a voz vem. Samuel diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aí o Senhor diz assim para ele: olha, Samuel, eu vou fazer algumas coisas aqui em Israel e eu vou te revelar. Foi o que Deus disse. Eu vou fazer algumas coisas e eu vou te revelar. Aí tem
Deus não vai falar comigo. Se tem um pastor da igreja, eu não posso virar. Deus não vai falar comigo, você vai ver. Tinha um sacerdote. Tinha o quê? Esse sacerdote era velho, muita experiência, mas era relapso. E Deus precisava revelar algo. Aí Deus chamou um menino de 12 anos de idade e disse: eu vou te revelar o que eu vou fazer. Vou fazer umas mudanças e eu preciso revelar. Ei, irmão, na casa tinha velhos, tinha filhos deles que eram sacerdotes, mas não tinha comunhão. É preciso que tenha comunhão para ouvir a revelação de Deus, para receber a revelação de Deus, para estar na mente de Deus, para entender o que Deus quer fazer, irmão. É importante isso. Não importa se é de maior, se é de menor, se tem 12, 14, 16, 20 ou 19, Deus está fazendo comigo agora. O que importa é ter comunhão com Deus e andar em sua presença. Grande Deus, aleluia. Eu ouvi um testemunho, irmão, no ciclo há muito tempo com você. Uma jovem diz que 3 moços, ela vai sair da faculdade já de noite, esses 3 moços pegam ela por escola ali no carro e saiu levando e chegou num lugar esquisito bem rápido aqui para tomar banho. Mandou ela sair do carro e disse que ia cometer estupro naquela moça e depois mataria ela. Ela disse: vocês vão fazer isso? Ele disse: sim. Ela disse: então me dê 5 minutos, eu vou me distanciar 7 metros de vocês, vou dobrar o meu joelho e vou orar 5 minutos. Ele olhou para um lado, disse: é mato, olhou para o outro mato, olhou para frente, era abismo, o mar. Não tem para onde correr, vai, 7 metros eles ficaram olhando. Ela caminhou aproximadamente uns 7 metros, dobrou o joelho e começou a orar 5 minutos. Ela disse: Deus, eu sou tua serva, eu ando na tua presença, eu faço faculdade, mas a faculdade não me faz. Tem amigos que não são cristãos, mas eles não pregam moda para mim, eu prego moda para ele. Tem amigos que não são cristãos, mas eles não me dão conselho, eu dou conselho a eles. Senhor, eu sirvo ao teu nome na tua casa, eu faço parte da mocidade, Senhor, e tu vai deixar que isso aconteça comigo. E começou a orar, passou 5 minutos, passou 10 minutos, passou 15 minutos, e cada vez que eu passando, ela esperava que alguém tocasse nas suas portas e está na obra. E foi passando o tempo, ela disse: Deus, depois esse tempo todinho, até agora ela olhou, ela vai, olha para trás. Quando ela olha para trás, ela vê um caído fulminado e 2 já não existia mais. Fugiram, porque Deus enviou o anjo e disse que vai lá. Guerreiros ficassem de pé. E ficaram de pé, irmãos. Alguns guerreiros. Esse guerreiro aqui não era muito, tinha mais de 30, né? Era muito grande. Eu vinha para cá, eu vinha ocupar essa área aqui, todinho os guerreiros. Mas quantos levantaram? Vanderlei, o Breno, pastor Mateus, o Wesley. Cadê o Wesley? Já foi o Wesley. Eliane, Julinho. Teve mais alguns? Paulo? Elane, Paulinho. Acho que mais, irmão. Alguns estão em outra congregação. Muitos estão em uma e muitos já foram ceifados. Mas esses que estão aqui ainda mantêm o seu chamado. O Edson era jovem, irmão, mas mantém o seu chamado. Hoje pai de família, o Juninho mantém o seu chamado, pastor Mateus mantém o seu chamado, o Breno mantém o seu chamado. Isso é para a exaltação do nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos dar uma regra aqui rapidinho, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nesse monte, quando nesse momento o Senhor Deus levanta, quando a gente sabe a situação que andava Israel,
uma situação crítica, era uma situação onde não tinha rei, onde os juízes que eram levantados por Deus, nessa situação muito crítica de Israel, eles dominavam sobre aquela época ali. E parece, irmão, que era uma maldição que aconteceu dentro do sacerdote. Apesar de Samuel ser temente ao Senhor na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, agora na sua velhice, assim como os filhos de Eli, os filhos de Samuel também não andavam muito distante do que faziam. Apesar de agirem como juiz, mas não agia como juiz de Deus. E aquele foi um ponto crucial para que os anciões pedissem um rei para governar a nação de Israel. E aí começou agora a luta, a peleja, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção nesse momento, irmão, é que quando Samuel ouve aquilo ali, ele vai até o povo e diz assim: que mal cometi contra vocês? Que mal cometi contra vocês? Sabe qual é o problema de muitos líderes hoje? É que não podem fazer essa pergunta. Por que, irmão? Servir a Deus é zelar pelo nome que Deus deu. Você é crente. Você é um jovem crente. Você é uma moça crente. Cuidado com o envolvimento que você está tendo. Pastor, é porque se eu não me envolver, pastor, eu não tenho amigo. Eu não tenho amigos. Eu sou desprezado, eu sou desprezado. Vou dizer uma coisa para você. Isso não importa. Isso não tem nada a ver. Sabe? Eliseu orou e disse assim: Senhor, mostra a esse moço que o que está conosco, o que está conosco é maior do que está com ele. Aleluia, Jesus, oh glória. É o general. Grande é o Senhor dos Exércitos, aleluia. Senhor, valoriza o teu chamado. Se o teu chamado foi pregado aqui nessa noite, uma pequena rápida saudação pela núcleo da visível, que nós, os jovens, temos que obedecer os nossos pais, porque isso é um mandamento de Deus. Ei, quer viver muito, não precisa comer abacate. Quer viver muito, não precisa tomar gemada. Quer viver muito, não precisa tomar anabolizante. Quer viver muito, não precisa tomar vitaminas. Não precisa tomar algo que vai aumentar o teu rejuvenescimento. Não, quer viver muito, é só ser obediente a pai e a mãe. E o inferno não coloca a mão sobre você. Aleluia. Quem quer viver muito, observa os preceitos de Deus. Não te afasta dele, permanece no preceito, porque a graça, a unção, o poder, o conhecimento, a revelação do Espírito vai descer sobre tua vida. Vai descer sobre tua vida. Em nome do Senhor. Grande Deus. Deixa eu fazer outra pergunta. Levanta a mão. Quantos jovens aqui não são batizados com o Espírito Santo? Fica com a mão em pé. Quem levantou, fica com a mão em pé. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Levanta mais. 7. Eu vou chutar. Umas 16 mãos levantaram, dizendo que não é batizado com o Espírito Santo. Agora vem a segunda pergunta e não me responda. Não precisa levantar a mão. Quantos de vocês têm orado pedindo isso? Quantos de vocês têm orado pedindo isso? Quando o Edson foi orar, ele disse assim: entregue, pastor, tudo que Deus mandar. Entregue tudo que Deus mandar. E agora eu vou perguntar: quantos de vocês já oraram na beira da cama com o joelho dobrado, dizendo assim: Deus, abençoa meu pai, abençoa o trabalho dele, para que ele ganhe mais e compre mais iPhone 15 para mim? Não minta para mim, não. Responda para você mesmo, porque o Espírito está ouvindo. Ei, quantos já oraram assim? Quantos jovens também oram pedindo para ter uma casa na praia, uma casa de veraneio? É tempo de buscar a presença. É tempo de
Você só pode ter um iPhone se você tiver a vida estruturada diante da presença de Deus. Você só pode ter um smartphone top de linha se